Bom dia pessoal. Hoje vai ser um vídeo de análise do Bitcoin. Estava esperando ele se movimentar um pouquinho mais para a gente poder ter informação para poder coletar para vocês. Nós estamos vendo agora neste momento o Bitcoin rejeitando mais uma vez naquela mesma resistência que eu tinha marcado para vocês há um tempo atrás. E ele tá tentando martelar essa resistência, mas não conseguiu fazer o rompimento. Isso está forçando ele a procurar por um fundo mais alto. Perfeito? Fundo mais alto este que vai aparecer no gráfico de 4 horas para a gente, como possivelmente entre 0,382 e 0,618 de Fibonacci deste movimento de alta aqui. Perfeito? Então, no momento exato que a gente se encontra agora, a gente está na região de 0,382, tentando fazer um fundo, o local mais ideal, mais perfeito possível para que seja realizado um fundo pelo Bitcoin, que também seria confluente com este pequeno fundo formado aqui anteriormente nessa região. Beleza? Só que a gente pode ver o Bitcoin recuar ainda mais até a região de 88.900 e 87.700, sem que isso caracterize uma queda brusca o suficiente para perdermos este fundo anterior. Beleza? Então até 87.700 a gente tem uma região saudável ali para uma correçãozinha no gráfico de 4 horas. Quando a gente abre o Squeeze Momento no gráfico de 4 horas, a gente percebe que ele já está começando a regredir um pouquinho aqui, buscando... Possivelmente ele deve formar um segundo histograma aqui para... que seria justamente a nossa... Se a gente manter esse fundo aqui, a gente formaria um segundo histograma para tentar romper essa região. Mas também é possível ele começar a fazer um pequeno histograma vermelho. O squeeze momento no gráfico de 4 horas não é tão relevante assim não. Beleza? No gráfico de um dia, ele já começou a apontar os primeiros candles verdes depois de muito tempo em vermelho. Só que, obviamente, a gente ainda está fraco, né? A gente tem um histograma bem pequeno. Então, isso aqui pode ser somente isso aqui. Perfeito? A gente precisa ver um histograma forte, do tipo deste aqui, ó. Esse grau de histograma, tá vendo? Para a gente poder ver uma alta mesmo. Então, assim, essa força aqui é irrelevante. Isso para mim aqui é um mau sinal. Um mau sinal. Péssimo sinal, na verdade. Gráfico de uma semana, a gente vai observar no domingo, né? A gente vai observar no domingo o gráfico de uma semana, ver o que vai acontecer com esse gráfico de uma semana, que inclusive é um gráfico que tá bem maluco, certo? Pensa bem. Tá um gráfico bem estranho, não tá? Ele tá amplitude muito alta, ou seja, tem um corpo grande, uma área grande, mas em um corpo pequeno, ou seja, um gráfico de indecisão. O Bitcoin não sabe o que faz, se sobe, se cai, mas eu vou esperar ele fechar no domingo para ver se por acaso a gente daria uma sorte de o Bitcoin fechar o semanal em 94. E nesse caso a gente teria um candle pavio sendo formado numa região de suporte, e se isso se transformar neste histograma aqui em um histograma vermelho escuro, seria um ótimo sinal que a gente estaria pelo menos tentando construir um topo mais baixo para depois fazer um fundo mais alto. Perfeito? Como eu já tinha dito para vocês em outros vídeos, é extremamente difícil, depois de uma queda tão intensa dessa, que ele recupere em V. É mais fácil que ele faça primeiro uma reversão gradual, um topo mais alto, um topo mais baixo, seguido por um fundo mais alto, e daí sim reverter. Perfeito? Para quem tem acompanhado os últimos vídeos, vocês viram que eu fiz a análise eu fiz aquela análise de Fibonacci, tanto dos dois graus de queda, né? Tanto a queda longa do topo até aqui, e eu tracei aquele quadrado azul ali que marca a região de Fibonacci, onde a gente tem que que a gente tem que recuperar para voltar a subir de verdade. Então, a grande mega resistência do Bitcoin hoje estaria entre 101.000 e 106.500.
E a segunda resistência, menos importante, mas no momento agora é que está atuando, é a resistência desta queda aqui, que cria para nós uma resistência entre 93 e 97, beleza? Aí há de se argumentar que, na verdade, essa resistência ela é mais simples, e é verdade, ela é bem mais simples de ser rompida, só que ainda assim o Bitcoin, como vocês puderam ver, não está encontrando força nem para isso, né? Porque o histograma está bem fraco, então é realmente assim, está uma alta fraca, muito fraca mesmo. Isso está me preocupando um pouco, certo? Essa dificuldade que ele está tendo em vencer essa resistência minoritária. E gostaria de rememorar para vocês aquela que a gente fez essa mesma análise aqui anteriormente das Fibonacci. Vocês puderam observar bem claramente que ela precisa vencer 0,618 para poder voltar a subir. E se nós passarmos desta queda anterior aqui, a gente também observa o mesmíssimo padrão. Ele volta a subir quando ele vence 0,618. Então não adianta nada a gente considerar essa alta que está tendo agora como uma alta, como um retorno, né? Vamos voltar a subir. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Pelo menos por enquanto a gente não tem informações suficientes. O mais importante é, pelo menos assim, o melhor sinal que eu tenho é que a gente está conseguindo manter essa linha aqui, ó. Maravilhosamente traçada e maravilhosamente mantida. Essa linha pontilhada que marca justamente os fundos do movimento de alta, todos os fundos aqui. Por enquanto a gente está mantendo ela, lutando bravamente para mantê-la, mas ainda sem muita força de alta para poder confirmar que nós vamos realmente segurar aqui nessa região, beleza? As médias. As médias, elas são para mim hoje um grandíssimo problema. Vocês podem muito bem ver que não é legal no movimento de alta do bull market. Vocês podem muito bem observar aqui, como foi aqui atrás, a gente sempre se apoia nas médias 50 e 70, certo? E muito frequentemente, quando a gente toca nelas por baixo, como resistência, a gente inicia um movimento de baixa. Só que óbvio que todo mundo tá vendo isso, entendeu? Olha aqui também de novo, média 50, serviu de apoio, perdeu, foi para 70, rejeitou na de 50, rejeitou na de 70, voltou a cair. Então assim, todo mundo tá vendo isso aqui, todo mundo viu o gráfico, todo mundo sabe isso, então não estou dizendo que essa perda aqui é literalmente o fim do tempo, querendo dizer assim, são indicadores, certo? Só que, como já aconteceu duas vezes assim, na terceira vez, o mercado, ele tem essa psicologia, né, do medo, ele faz um movimento, mas ele faz um fake out, né, que a gente fala que é quando ele simula um movimento e quando ele vai executar, ele executa o contrário. Então, por exemplo, ele está repetindo o mesmo padrão que já foi observado duas vezes no gráfico como momento de reversão para um bear market, só que não tem continuidade. Não tem continuidade. Ou seja, ele fez ele está tentando fazer o pivô de baixa, mas ele não perdeu ainda a região, o fundo anterior. E neste momento aqui, todo mundo que está shortando o mercado, observando o padrão de repetido por duas vezes, eles estão criando aquela profecia auto-irrealizável, né? Uma vez que você faz a profecia, ela não se realiza mais, porque todo mundo vai apostar nela e o mercado ele sempre faz o contrário. Ou seja, se está todo mundo apostando que vai cair porque ele está repetindo o padrão histórico de queda, então o pessoal se acumula aqui acima. Então, eu não acredito realmente que o Bitcoin vai simplesmente cair aqui agora. Pelo contrário, se a queda for continuar e realmente a gente estiver entrando no bear market, ele necessariamente precisa vir liquidar o pessoal aqui nessa região acima de $100 mil para depois cair. Entendeu? Eu falo porque tem muita gente que vai ficar shortando o Bitcoin agora. Muita gente vai shortar por várias razões. Porque eles estão vendo que meio que o Bitcoin está rimando com outros ciclos de alta, os outros dois ciclos de alta. Ele está rimando com esse ciclo e falando, olha, eu acho que eu vou cair, né? Porque eu já caí duas vezes, na situação em que eu estou, já caí duas vezes, então acho que eu vou cair agora dessa vez. E aí todo mundo aposta nisso. Então, já que o Bitcoin vai cair, vamos apostar na queda. E aí o Bitcoin vai lá, ele primeiro ele rompe para cima para depois romper para baixo.
certo? Ele primeiro iria liquidar o pessoal acima de 100 mil. Aqui, até essa linha pontilhada aqui, que se vocês observarem bem essa linha pontilhada, se eu jogar aqui no gráfico semanal, a nossa região de resistência, ela está exatamente aqui, tá vendo? Então, ele iria vir a ter aqui essa região, 0,68 Fibonacci dessa queda completa. Liquidaria todo mundo que está apostando em baixa para depois ele fazer um topo mais baixo. Então, assim, qual que é o movimento mais provável do Bitcoin agora? Ele vem aqui, e aí quando ele vier aqui liquidar o pessoal, aí nós vamos descobrir aonde que ele vai procurar um fundo, se ele vai conseguir fazer um fundo. Se a gente for pensar bem, vamos pegar assim, desse movimento para cá, ou seja, vamos supor que ele chegou em 0,68 Fibonacci, liquidou o pessoal que está shortando, agora é o momento dele se segurar. Qual que seria o ponto de apoio principal dele? Se a gente pegar do fundo majoritário formado anteriormente, se a gente pegar dessa região aqui, a gente estaria falando de um fundo para ser formado. Depois que ele fizer um movimento de alta e liquidar, ele teria que vir aqui e formar saudavelmente, entre 96 e 93, podendo até mesmo cair para 90. O que seria realmente um momento de pânico, né? Porque se o Bitcoin fizer isto, se ele fizer esse movimento aqui, ele vier aqui e ele não segurar aqui, é um topo mais baixo, entendeu? Aí você teria um topo mais baixo e perdendo essa região de 90, ele automaticamente iria romper para cá. Entendeu? Então, mas assim, eu tô me antecipando um pouco no futuro, muito no futuro, agora, mas porque o gráfico não tem muita informação nova, então eu tô fazendo um pouquinho de bola de cristal aqui pra gente poder estudar as possibilidades de movimento. Como eu tinha falado para vocês anteriormente, então a gente está tentando construir um fundo mais alto aqui nessa região, no gráfico de 4 horas, em relação ao movimento anterior, aqui. Por enquanto, ainda não tem muito sucesso nessa formação, porque a gente está, como eu disse para vocês, lá no gráfico de um dia a gente viu o histograma do Squeeze Momento, e ele está muito fraco, não tem força de alta ainda aqui. Então esse movimento aqui é tímido, um movimento, pode ser só um voo de galinha, entendeu? Aí, beleza, fiz a análise de price action, resistências, Fibonacci, beleza. O que mais que a gente pode fazer no gráfico de um dia, ver as médias do gráfico de um dia. 106 mil vai estar lá bem na região das médias de 50, 70 e 200. Está um pouco longe ainda, não vale a pena observar. Será que tem um padrão gráfico de desenho aqui? Deixa eu ver. Eu vou ver se eu consigo fazer um padrão aqui para observar. E aqui isso tá mais para um canal, não tá para uma cunha não, é mais um canalzinho. Deixa eu ver. Vou pegar aqui canal ascendente. Interessante. Vou deixar ele aqui traçado para a gente observar como é que o preço vai comportar-se ao redor dele. Só tem um toque em cima, mas como é um canal ascendente, o importante é ter os toques de baixo. A gente está segurando bem no meio dele agora, né? Aí se a gente traçar a Fibonacci aqui do último movimento, a gente vai estar bem no meio dele, podendo vir até essa linha pontilhada aqui, que é a interseção. Só que, claro, obviamente, que se a gente perder essa linha pontilhada, a gente perde a configuração do padrão de alta no gráfico de 4 horas, mas isso não significa que automaticamente a gente vai perder esse fundo aqui, porque a gente tem um canal ainda que vai segurar aqui nessa região, beleza? É um canal que são linhas de tendência, né? Então, essa linha de tendência aqui é a linha de tendência de alta do gráfico de 4 horas, que não pode ser perdida sob a penalidade de que nós percamos esse fundo, e perdendo esse fundo, dificilmente a gente não perde o próximo, entendeu? Então o que está segurando o Bitcoin por enquanto é isso aqui. Bandeira. Será que é uma bandeira? Por que é uma bandeira? Uma bandeira é um movimento, bandeira de baixa, né? Um movimento que é caracterizado por um repique de alta durante uma tendência de baixa e com a maior probabilidade, assim, mais de 80% de romper para baixo, caso ela não seja desconfigurada. Para ela ser desconfigurada, o Bitcoin teria que recuperar pelo menos 0,6 de Fibonacci do movimento
de queda anterior, que está marcado aqui no gráfico de 4 horas por esse topinho aqui. A gente traça aqui, a gente olha e observa e fala, ele ainda está num padrão de bandeira de baixa. Ele ainda precisa vencer a resistência para poder desconfigurar esse padrão. Por enquanto, a maior probabilidade que o padrão está dizendo para a gente que vai acontecer é que nós vamos repetir essa queda anterior, se a gente perdeu a bandeira, né? Então, repetindo a queda anterior, de 25%, pegando de um eventual rompimento para baixo, seria realmente brutal. Mas, claro, calma, isso aqui eu estou analisando um padrão em um tempo gráfico, a gente tem várias coisas para poder analisar ao mesmo tempo. Eu ainda mantenho a análise de que a maior probabilidade é que a gente vá primeiro romper para a região de 106 para fazer aquela liquidação do pessoal que está apostando em baixa, para posteriormente, na hora da construção do fundo seguinte, que se a gente perder esse fundo, a gente voltar para cair, entendeu? Mas o padrão da bandeira ainda está mantido no gráfico de 4 horas. Não, ele realmente está lá. Ele está lá, e para ele ser desconfigurado, a gente tem que romper essa 97. Romper 97 significa literalmente romper a bandeira para cima, né? Seria romper a bandeira para cima e desconfigurar ela. É mais um indicativo, porque assim, se tem uma bandeira e tem todo o histórico do Bitcoin dizendo que agora a gente vai cair, é mais um indicativo para falar, olha, vai ter gente shortando. E é por isso que eu repito aquela questão que assim, tem mais interesse em short do que long aqui agora. Entendeu? Não à toa o movimento do Bitcoin no gráfico lá no histograma está fraquíssimo, não tem nenhuma força compradora no momento, certo? Então, conforme o Bitcoin caminha e fica preso nessa região, o interesse por shortar vai aumentando até que eventualmente ele vamos para cima, não por 122, né? Eu digo assim, eventualmente ele precisa se alimentar do pessoal que está apostando. Vai ter um caminhão aqui. Ele precisa se alimentar do pessoal que está shortando. Então ele vai, possivelmente, na minha análise, primeiro ele vai romper para cima aqui para poder buscar esse pessoal, para depois a gente analisar como é que vai ser o próximo movimento dele. Beleza, galera? Acho que já falei demais a respeito do gráfico do Bitcoin. O mensal começou agora, não tem muito o que falar. Esse RSI 54,91 para o Bitcoin, ele não é muito legal não, sabe? Não é muito legal não. Em bull market não é normal. Não mesmo. Todas as vezes que ele veio para cá, para essa região, é porque já era bull market, já era início de bear market, tá vendo? Aqui também. Todas as vezes que ele atingiu aqui essa região do RSI, vamos traçar uma linha aqui, vai ficar mais evidente. Todas as vezes que ele atingiu essa região do RSI, durante um período depois de uma alta, né? Ele teve uma alta e atingiu essa região. Foram momentos em que ele começou a cair. Inclusive no último ele fez aquele topinho mais baixo, né? Para depois cair. Mas esse ciclo está sendo muito diferente. Esse ciclo de alta está sendo tanto diferente. Tá com mais cara de que nós vamos ter uma grande manipulação do que realmente um bear market. Aquela coisa, quando o institucional entra com dinheiro, o famoso smart money, né, que a gente fala, esse pessoal, eles são mestres em manipulação de mercado. É diferente do mercado tradicional, que tem uma série de regras, várias fiscalizações, mas um mundo de regulamentação. Aqui no mercado de Bitcoin a coisa é mais selvagem, então aqui eles podem brincar à vontade com
os padrões históricos do Bitcoin ao ponto de começar a distorcer o que nós entendíamos como ciclos, né? Felizmente eu já previa isso quando eu criei o sistema do Oracle. Eu já sabia que possivelmente a gente teria mudanças no que são os padrões. Então eu previ essas possibilidades de mudança nos padrões, sabendo que com esse dinheiro institucional entrando no mercado, que os ciclos iam ficar diferentes. Então isso não atrapalha a gente de forma nenhuma. Pelo contrário. Como vocês já estão munidos, meus assinantes estão munidos dessa ferramenta, e ela foi criada pensando que a gente não poderia manter aquelas regras do ciclo tão rígidas. Então meio que eu criei margens de erro durante os testes para, por exemplo, o meu Oracle mesmo, ele não chamou o bear market ainda, apesar de a gente estar com vários padrões, porque eu preciso de mais confirmações, entendeu? Confirmações tantas que não seja mera manipulação. O que seria uma confirmação para mim hoje? Seria inexorável. Ó, é bear market? Seria perder o RSI 50 semanal. Do mensal. Onde é que está o RSI 50 hoje? A gente tocou nele. Tocou nele, inclusive. Vamos olhar pelos bens, mesma coisa. Perder o RSI 50 do mensal é inexoravelmente uma confirmação de bear market. Entendeu? Aqui ele perdeu de uma vez, foi uma lapada para baixo. Aqui ele fez um candle, fez uma pequena perda, depois ele volta, tenta fechar acima, fecha abaixo, aí vem um bear market. Então, se a gente tiver uma barra de força no RSI 50, esse aqui, ó, esse ciclo aqui também, mesma coisa. Pode não parecer uma queda muito brusca, mas só essa queda aqui foi 56%. E claro, a gente não tem um topo ainda de mercado configurado nos padrões clássicos. Eu também estou preparado para isso. Eu não vou esperar o topo máximo para a gente poder começar a vender. O Oracle já está travado. Ele tem essas regras nas fórmulas matemáticas. Uma das limitações que eu pus no código na hora dos testes genéticos das fórmulas foi que ele não deveria se limitar a vender apenas é porque eu dividi a faixa de RSI histórica nos momentos de alta em várias sessões. Assim, ao invés de manter, olha, você vai vender apenas na sessão onde o Bitcoin bateu o topo, eu coloquei a venda para iniciar em momentos anteriores a essa sessão, porque eu não acredito que nós vamos chegar a bater o RSI dinâmico 97 nesse ciclo. Realmente eu não acho que vai bater o 97. Eu vou mostrar aqui para vocês como foi aqui, olha, esse aqui é o gráfico do RSI dinâmico mensal. Os topos de mercado lá, RSI 97.3, RSI 97.1. O meu RSI, né, no gráfico, vocês não vão conseguir encontrar em lugar nenhum esse RSI. Os topos de mercado 95. Então assim, essa alta aqui foi tão insana essa alta aqui, que não vai se repetir mais, obviamente, que ele chegou 3 vezes na zona de venda. E claro, você vendia uns pouquinhos, né? Você estava vendendo durante a alta. E aqui foi perfeito. No que ele chegou no topo, pá, você já tinha vendido tudo pelo Oracle. Já tinha vendido tudo. E a gente chegou muito próximo de entrar na região de venda aqui, mas não conseguiu chegar. A gente chegou em 88.8. Então a gente não tem ainda esse toque nessa região. Vai chegar essa região. Nós vamos bater acima do RSI 90 e vai ser o momento que a gente vai começar a vender. Só que não acho que vai chegar no 97, porque vocês têm que entender o seguinte, entre o RSI 90 e o RSI 97, cara, tem uma distância muito grande, coisa de 20 a 30% de aumento no preço, porque é como se fosse, não sei se vocês já estudaram relatividade geral de Einstein, relatividade restrita,
ele tem aquela questão que quanto mais próximo você chega da velocidade da luz, mais energia você tem que colocar. Então, assim, quando chega lá em 98% da velocidade da luz, para você chegar em 99%, você tem que botar 20 mil vezes mais energia do que você colocou para chegar em 98%, entendeu? Então, assim, o Bitcoin, para poder chegar no S97, tem que ter muita força de compra presente. Então, eu acredito que nós vamos chegar nos 93, 92, e é uma margem de erro aceitável, claro. A gente vai começar a vender antes, certo? A gente não vai esperar o topo perfeito, a gente não tá querendo acertar a mosca aqui, né? Pessoal, a gente quer longo prazo. A gente não tá querendo fazer o trade da nossa vida. A gente quer fazer vários trades da nossa vida, toda semana. Mas enfim. Bitcoin tá lutando para manter 90. Vamos ver, né? Beleza. Esse era o vídeo de hoje. Muito obrigado por quem ficou até o final e até uma próxima.